Boa noite, pessoal. Estamos começando mais uma edição do JC Entrevista, o programa de entrevistas do Jornal da Cidade que toda semana traz um convidado para debater assuntos de interesse de Poços de Caldas e da região. O convidado de hoje é o jornalista Rodrigo Costa, ele é secretário de Comunicação Social da Prefeitura de Machado. Para quem não se lembra, o Rodrigo também co-apresentou comigo e o Albert Mareca o programa Pautando entre agosto e janeiro desse ano. E, infelizmente, o Rodrigo precisou deixar a função de co-apresentador, né, Rodrigo? Justamente por conta desse cargo que ele está ocupando nesse momento, que é lá na Comunicação Social da Prefeitura de Machado. Rodrigo, boa noite, seja bem-vindo, obrigado pela presença. Boa noite, João, pessoal que nos assiste pelo Facebook Jornal da Cidade, e obrigado pelo convite. É isso aí, a gente vai falar um pouquinho de assuntos relacionados a Machado e a também Poços de Caldas, porque o Rodrigo, apesar de trabalhar lá, ele mora aqui em Poços e ele também tem aí muito conhecimento a respeito do que acontece aqui na nossa cidade. Rodrigo, vamos começar a falar por Machado. Então, Machado é uma cidade de cerca de 40 mil habitantes nesse momento, né? E eu queria que você falasse o que está acontecendo com Machado, né? Que a gente só tem visto aí na mídia notícias positivas. É o distrito industrial cada vez mais fortalecido, é uma geração de emprego aí que é destaque no CAGED no estado de Minas, é um setor cultural cada vez mais fortalecido. Qual que é a mágica que está acontecendo lá em Machado? Eu acho que a mágica principal justamente o slogan que a gente criou para a administração, que é desenvolvimento, responsabilidade e confiança no futuro. Eu acho que quando existe uma crise, como a gente viu aqui tem do governo do estado, do não repasse dos valores, Machado ainda tem 12 milhões retidos no governo do estado que vão ser pagos em parcelas a partir do ano que vem. A gente vê que o prefeito ele não ficou no gabinete. Ele foi buscar uma saída para que a cidade continuasse a crescer, para que a cidade tivesse uma administração responsável, uma cidade que gerasse empregos. Então eu acho que é um pacote de um prefeito que sabe o que está fazendo, né? Secretários capacitados, secretários técnicos não apenas no discurso, mas técnicos na ação. E eu acho que é um conjunto de situações que faz com que Machado hoje seja destaque no sul de Minas, né? A gente tem algumas pesquisas até não oficiais, mas pesquisas contratadas, não pela administração, mas na cidade, que mostram um resultado bom e é que a população enxerga isso, né? Eu arrisco a dizer que o Gilbert hoje ele é o prefeito mais bem avaliado do sul de Minas. Eu, por enquanto, não encontrei nenhum dado que mostre o contrário. Então, eu acho que a população sabe reconhecer e eu penso que essa junção de fatores, boa vontade, criatividade, busca por resultados, seja o que reflete e que mostra para o sul de Minas que Machado hoje é uma cidade com resultados excelentes. O distrito industrial, 900 empregos gerados no primeiro semestre, Poços de Caldas teve pouquíssimos, né? Machado é uma cidade pequena, com um resultado tão bom, todas as secretarias funcionando. Quando eu assumi a comunicação da prefeitura, a assessoria de comunicação, eu fiquei muito contente, primeiro por ter um trabalho para mostrar, né? E por acreditar nesse trabalho. Eu acho que o assessor de comunicação ele precisa acreditar nesse trabalho, né? E o acreditar nesse projeto do Gilbert do sul de Minas, eu acho que foi importante. Eu acho que hoje Machado tem um projeto referência no sul de Minas. A gente está falando do prefeito de Machado, o prefeito de Machado é o Gilbert Ferri, né? E o Rodrigo falou uma questão interessante, né? O Gilbert ele não fica ali parado no gabinete, sentado ali na cadeira do prefeito, esperando as coisas acontecerem, né? E quando você quis dizer dessa questão de não espera as coisas acontecerem, também não fica esperando deputado, né? Exatamente. Hoje o Gilbert está no PRB, tem o apoio de 2 deputados importantes, Mauro Tramonte, o deputado estadual mais votado de Minas Gerais, e o Gilberto Abramo, deputado federal, que dão hoje todo um suporte para ele, mas o prefeito ele não pode ser aquele prefeito de gabinete. O prefeito tem que ir para Belo Horizonte, o prefeito tem que buscar parcerias, tem que ir para Brasília, a população tem que entender isso, que o prefeito de gabinete, ele não mostra resultado. O prefeito ele tem que ir para a rua, né? O prefeito tem que viajar, o prefeito tem que buscar recursos, o prefeito tem que ir atrás. E eu acho que essa também é uma das características do Gilbert. Ele não é o prefeito de gabinete, ele vai atrás e faz acontecer. Eu acho que isso também é importante. Rodrigo, nesses 10 meses praticamente que você está lá na comunicação social de Machado, o que você avalia que a Prefeitura de Machado está fazendo de forma correta, que aqui a nossa Prefeitura ainda não está fazendo ou simplesmente não fez? Eu acho que geração de empregos, né?
A chegada de uma multinacional hoje, que é a EISA, ela vai impulsionar muito a questão do emprego e a visibilidade da cidade, né? A gente, como uma entrevista que foi dada por um dos responsáveis pela empresa, ele falou assim, o café não vai ser made in Machado que vai sair, mas vai sair made in Brasil de Machado. De né? Machado, Então, eu acho que a geração de empregos é fundamental. Foi feita toda uma completa estruturação da prefeitura. Eu acho que aqui do planejamento, né? O planejamento é fundamental. A gente não consegue enxergar esse planejamento em outras cidades, ou até mesmo aqui em Poços, né? E saber contar isso para as pessoas, né? Diferentemente de Poços de Caldas, por exemplo, Machado tem uma Câmara muito forte, uma Câmara que discute bastante. A gente não vê essa discussão na Câmara de Poços, por exemplo. A gente tem 2 vereadores ditos da oposição, que são a Cecília e o Paulo Tadeu. Machado tem uma oposição mais forte, então é tudo muito mais negociado, é tudo muito mais conversado, né? Então eu acho que a geração de empregos é o segredo. É o segredo da administração de lá e que a gente não enxerga aqui, por exemplo. É uma diferença muito grande, né? Porque você mencionou que no primeiro semestre foram 900 empregos de acordo com o CAGED. Saldo positivo, né? Saldo positivo. Aqui a gente, no mês de agosto, se eu não me engano, que foi o último dado oficial aí que foi divulgado, foram 27 vagas positivas só em Poços, né? Muito pouco, né? O saldo positivo entre admissão e demissão é muito pouco, né? Poços de Caldas tem praticamente 3 vezes mais habitantes do que Machado, né? Então, a gente percebe também que aqui na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, que é a pasta responsável, teoricamente, pela geração de empregos, né, Rodrigo? A gente percebe um improviso, né? Porque a pasta, desde o início dessa gestão, ela é comandada pelo vice-prefeito Flávio Faria. E o vice-prefeito Flávio Faria, a gente sabe que ele é professor, né? Professor de História ou Geografia, não sei ao certo qual é a disciplina que ele dá aula, mas me parece que é feito de forma improvisada, né? A gestão... não é técnico, né? Negócio, exatamente. Acho que todo mundo esperava muito da questão do Flávio, né? Muito embora, desde a época da campanha, João, soubesse, comentasse, todo mundo estranhou um pouco a questão da parceria Rede-PSDB. Né? Desde o início todo mundo falou assim, nossa, mas o Flávio vai ser vice do Sérgio, né? O Flávio que era do PT, migrou para a Rede. Então, assim, desde o início... Todo mundo estranhou um pouco, mas bom, vamos ver o que vai dar, quem sabe da liga esse casamento. Não deu, né? Eu tenho até minhas dúvidas de que a Rede permaneça no governo ainda no início do ano que vem, né? Comenta-se que a Rede deve sair, deve romper, né? Se é que eu acho que esse rompimento já aconteceu há algum tempo, né? A questão agora da escolha das escolas, do projeto, né? Que é uma discussão inútil, porque a gente sabe que Poços de Caldas não vai ter esse projeto implantado. Não se enquadra. Não se enquadra. Então... E lá em Machado, chegou essa discussão lá da Escola Cívico-Militar? Não foi feita adesão em Machado, né? É importante ressaltar que Machado tem resultados muito bons na educação. Tem uma escola de Machado que tem uma nota altíssima no IDEB nacional, né? Que é uma educação com média acima do IDEB nacional. Então, a educação, lógico, tem que sempre que se melhorar, né? Tem sempre que se buscar cada vez mais um resultado melhor. Mas a questão do IDEB também em Machado é algo que é um ponto muito importante, né? E não poderia ser diferente vindo de um prefeito professor, né? Então, é um resultado bacana. E o IDEB aqui em Poços de Caldas também ou está na média, né? Ou está acima da média nacional. Então, é um critério aí que Poços de Caldas não se encaixa na Escola Cívico-Militar. E como você falou, é uma discussão que nesse momento é inútil, né, inadequada, porque Poços de Caldas certamente não será uma das cidades contempladas, né, Rodrigo, por conta dessa questão dos critérios. Mas a gente estava falando de Machado aqui, vamos deixar um pouquinho Machado, vamos guardar o assunto Machado para quando o Gilbert puder vir aqui. A gente até já convidou ele para vir aqui, mas ele está com uma gripe, né, ele está com virose, né, então infelizmente ele não pôde vir aqui, até o Rodrigo está substituindo ele aqui. Então, para a gente não gastar todo o assunto Machado, né, a gente vai deixar para um próximo programa assim que o Gilbert estiver recuperado. E vamos falar um pouco agora de Poços de Caldas, vamos falar de política, vamos resgatar aqui o pautano que a gente fazia né, entre o segundo semestre do ano passado e o comecinho desse ano. Como é que você avalia a sucessão municipal de Poços de Caldas nesse momento? Você acha que o Sérgio tem condições de ser reeleito? Pergunta difícil, né? Ou fácil, né? O Sérgio ele tem uma série de problemas, a gente sabe.
E um dado, de acordo com uma pesquisa divulgada por outro grupo de comunicação, um dado muito difícil de se reverter. Ele tem uma rejeição alta. A maior rejeição é a dele. A maior rejeição é a dele, seguida do Heloísio na pesquisa. O Sérgio tem, se eu não me engano, acho que o Heloísio tem uma rejeição maior, não? Era quase, estava quase empatado ele tem uma rejeição maior. E a terceira maior rejeição era do Paulinho, que também estava em terceiro nessa pesquisa. Né? No dado daquela pesquisa tem se a gente pegar a pesquisa divulgada do Grupo CIOF meses atrás, a gente consegue concluir e fazer uma observação importante de que Heloísio e Paulinho mantiveram as bases deles. Eles têm uma porcentagem de votos na pesquisa que mostra que eles mantiveram a base. Seria equivalente à votação que eles já tiveram em 2016. Né? Isso é interessante. Quem desidratou foi o Sérgio. O Sérgio ele perde, porque a votação do Sérgio ela foi impressionante. Né? A votação do Sérgio, quando você pega 2016, ninguém imaginava que o Sérgio chegaria nessa porcentagem de votos. Então, é difícil, né? O Sérgio não tem muito o que mostrar. Ele é um prefeito que reforma a pracinha hoje. Né? Qual foi o grande projeto do Sérgio? A gente não sabe. Né? Então, assim, pracinha não dá voto. Né? Governar a cidade é muito mais do que reformar a pracinha. Né? Então, eu acho que existe uma falha na comunicação da prefeitura. Por exemplo, eu não sabia que Poços de Caldas tem escolas com notas acima do IDEB. Você sabe quem divulgou isso aí, quem tornou público essa questão? Foram os próprios diretores e vice-diretores e coordenadores pedagógicos que assinaram aquela carta conjunto contrário à escola cívico-militar. Né? Ou seja, se o prefeito tivesse essa informação quando ele recebeu os grupos favoráveis ao projeto, ele poderia dizer o seguinte: gente, não tem como posso se candidatar, a gente está acima da média ou a gente está na média, então a gente não se qualifica para o projeto. Ou seja, ele talvez ali por falta de conhecimento, ele deixou se criar uma crise interna. E jogou para uma plateia de 20 pessoas, 30 pessoas estavam lá em frente à prefeitura pedindo escola cívico-militar. Ele não conversou com os professores. O maior erro de um administrador hoje qual é? Entrar em briga com o professor. Mas ele disse na nota oficial que ele divulgou no dia 11 de outubro, numa sexta-feira, às 8h11 da noite, né, segundo a postagem lá no Facebook, que ele ouviu toda a rede municipal de ensino, a Secretaria Municipal de Educação, o Conselho Municipal de Educação e outros personagens aí envolvidos, mas pelo jeito não deve ter ouvido. Se ele ouviu, ele recebeu não, porque depois, na segunda-feira, a Flávia Vivaldi pediu a exoneração do cargo. 2 dias depois, os próprios diretores, vices e coordenadores pedagógicos dos 6, né, assinaram essa carta conjunta que a gente está dizendo aqui, repudiando, né, a adesão ao projeto. Ou seja, ele perdeu a secretária de Educação, que fazia um trabalho bacana, era respeitada, independentemente da questão partidária, ou dela ser a favor ou não das escolas cívico-militares. Ela entrou num atrito com a classe, que também estava quieta, que você não via nenhum tipo de problema. Colocou no lugar uma professora respeitada, que já fez um trabalho respeitado, mas lá atrás, ou seja, será que não havia ninguém hoje capacitado? Vamos falar real. Todo mundo gosta da Maria Helena Braga. Né? Mas será que a Maria Helena Braga, com 75 anos, que já foi secretária 2 vezes, que já mostrou o trabalho dela, que fez um bom trabalho e tal, não havia mais ninguém para se colocar no lugar? Pareceu ser uma opção segura, né? Foi uma opção, vamos colocar. Para não correr risco, né? Então, assim, cadê aquela proposta, né, de você ser técnico, de você querer inovar, de você querer... Sabe, o slogan, o Sérgio hoje ele trabalha justamente com o slogan que ele criou, posse está de volta. A nossa posse está de volta. Mas ninguém quer a posse de volta, todo mundo quer a posse para frente. Todo mundo quer pensar no futuro, ninguém mais quer ficar pensando no passado. Então a gente vê uma administração, em todos os sentidos, presa ao passado. Essa é a realidade hoje. É uma administração presa ao passado. Né? Você falou um detalhe muito interessante, né, Rodrigo? Nesse momento, outubro de 2019, quase 3 anos do mandato do prefeito Sérgio, a gente não consegue identificar qual é o grande marco, né? Qual é a grande característica dessa gestão. Né? A gente teve aí 2018 praticamente inteira, com o Sérgio reclamando aí dos atrasos de repasses, dizendo que a maior parte desses repasses eram da Secretaria de Saúde, que deveriam ser repassados para Santa Casa e Santa Lúcia, ou seja, não eram recursos propriamente ditos do município. Né? E você falou aqui no começo do programa que o Gilbert, prefeito lá de Machado, ele corre atrás, ele sai do gabinete. Então a impressão que dá é que o Sérgio não correu atrás,
não saiu do gabinete, né? E esperou aí o tempo passar para essa crise dar uma amainada, vamos dizer assim, né? Eu fico muito preocupado, principalmente quando a gente vê algumas notícias, até eu compartilhei com o João antes da gente entrar no ar, hoje falando de Pouso Alegre. Sim. Pouso Alegre hoje se autodenomina a cidade carro-chefe do sul de Minas. A cidade já pegou esse título para ela, é a locomotiva do sul de Minas. Quando que a gente ia imaginar que Pouso Alegre ia se autodenominar a locomotiva do sul de Minas? Qual sempre foi a locomotiva do sul de Minas? Poços de Caldas. Por conta do PIB, né? Exatamente. Tem uma previsão de que Poços de Pouso Alegre vai ter, em 2030, vai chegar a 290 mil habitantes. Não é 2035? 2035, essa década de 30, 35. Deve chegar quase a 300 mil habitantes, João. Quem que ia imaginar que Pouso Alegre ia chegar a isso? E diferentemente de Poços de Caldas, uma administração do PSDB, mas uma administração do PSDB que sabe o que está fazendo. A gente tem que... Não é questão partidária, tá vendo? A gente fala assim, porque a gente não quer mais o PT, a gente não quer mais o PSDB, a gente não quer mais o X, o Y, o Z, agora é o novo. Não o partido, mas o novo. Não é essa a questão. O Rafael Simões está fazendo um baita trabalho. Um cara que foi eleito numa campanha de uma semana, a gente sabe disso, porque ele aí assumiu a candidatura dele uma semana antes da eleição e ele ganhou. E um prefeito, né, o Rafael, que passou por uma grande crise política recentemente por conta daquela questão dos medicamentos. Dos medicamentos. Compra de medicamento, o Ministério Público em cima, o Tribunal de Contas em cima, né? Até se ventilou a possibilidade de um impeachment, né, por conta de improbidade administrativa e pelo jeito ele conseguiu. A cidade reverter, hoje está né? um canteiro de obras. Ele está fazendo as obras que Pouso Alegre precisa. Né? Não moro em Pouso Alegre, não sei como é que está a situação 100% em Pouso Alegre. Passou por uma licitação de ônibus, também, um processo de licitação de ônibus sem ser da forma conturbada, como está sendo aqui em Poços. A Princesa do Sul, que era uma empresa que também estava há muitos anos em Pouso Alegre, saiu, hoje deu espaço à Aviação Planalto. Né? Mas, quer dizer, é um prefeito que também teve problemas de repasse, também teve que passar por processo de licitação de ônibus, né, tiveram, todos os municípios. E é um prefeito que está, aparentemente, mostrando o seu trabalho. E aqui em Poços a gente vê pracinha sendo reformada. Não dá. Né? Aqui em Poços também está um canteiro de obras. Então, tá, de pracinha. de pracinha. Então, assim, a cada 15, 20 dias a gente pensa assim, qual a pracinha vai ser reformada? Ô, Rodrigo, você acha que esse projeto aí da parceria público-privada do turismo, que foi aprovado recentemente na Câmara, pode ser aí a cartada final dessa administração para conseguir dar uma alavancada na economia local? É a grande esperança, né? Talvez seja a última, né? Talvez seja a última esperança desse atual governo conseguir imprimir alguma coisa, né? Conseguir mostrar alguma coisa. Eu acho que a grande esperança, né? Eu não sei se é a real, se vai melhorar tanto assim. A gente precisa pensar, analisar de uma outra forma, né? Esse projeto demorou muito para passar também na Câmara. Muito erro, né? 5 vezes, né? Entre idas e vindas, Câmara, Prefeitura, né? Muito erro. Muito erro. Muito difícil. Tem uma estimativa aí que, segundo consta, eu acho que ainda é extraoficial, de que seria investido aí 50 milhões de reais no município, né? Por conta aí dessa revitalização que a concessionária que for explorar esses pontos turísticos iria fazer, né? Então isso aí talvez pode ser aí um princípio, uma luz no fim do túnel, né? Porque a gente tem visto aqui em Poços, né, Rodrigo, que a economia está parada. Né? Gente vê pelo próprio CAGED, né? 27 vagas positivas entre admissões e demissões é muito pouco na cidade de Poços. A gente tem que fazer uma defesa do empresário, do pequeno empresário de Poços também. O aluguel no centro de Poços é muito caro. É um aluguel fora da realidade, o metro quadrado. Na mão de poucas famílias, nada contra, essas famílias têm o direito, né? Mas sufoca o pequeno empresário de Poços que quiser alocar um ponto no centro da cidade. E a gente vê muitos pontos fechados hoje. Sim. Reflexo desses aluguéis altos. Né? Tem famílias que são donas de quarteirões, de grandes pedaços, e que vivem disso, né? Vivem do aluguel. Então, assim, é preciso se pensar. A questão da privatização, da concessão, não privatização, mas da concessão dos pontos turísticos, não é só essa questão do turismo em Poços. Né? Existe uma questão de como se renovar o turista que vem para Poços, de como se trazer um turista que vem para Poços com alto poder aquisitivo, né? Melhorar o perfil do turista de Poços, não aquele perfil daquele ônibus que para em frente ao hotel com pensão completa, que é o grande erro, o grande problema da rede hoteleira de Poços de Caldas. Tem uma rede de hotéis aqui em Poços que só oferece a pensão completa. Você pega essa mesma rede em Campos do Jordão, eles não oferecem nem café da manhã. Entendeu?
Então está na hora de se pensar que é preciso retomar essa discussão a respeito do turismo. O turismo ele é importante para a cidade, o turismo movimenta a economia da cidade. Hoje não é o salvador da pátria, mas pode ajudar bastante, né? Pode gerar a circulação de dinheiro na cidade, mas não é só essa concessão que vai salvar. A gente sabe disso. É o grande termômetro aqui para a gente sentir, né, como é que está o turismo em Poços de Caldas, é passar ali na Rua Junqueiros e ver aquela série de lojas ali. Para turistas. Para turistas, né, que o público-alvo é turista, né, praticamente 100% do público-alvo fechadas, a maior parte delas, né, Rodrigo? Então aquilo ali é um termômetro, né? E também, Rodrigo, se Poços de Caldas fosse praia, a gente poderia classificar o turista de Poços como farofeiro. O último grande investimento, e é verdade, o último grande investimento em turismo que foi feito aqui em Poços, que na verdade foi um arroubo, né, que se fez, foi aquele investimento de R$1.200.000 no enredo da Beija-Flor, né, em 2006. Né, pessimamente mal contado, né? Um fiasco, né, a Beija-Flor perdeu 1,5 ponto em enredo naquela ocasião, ou seja... Porque falava de tudo menos de Poços. Foi uma perda violenta, né, porque... são ali questões de meio ponto, né, décimos de pontos ali, Poços de Caldas perdeu Beija-Flor perdeu 1,5 ponto com o enredo de Poços de Caldas. Então, na prática, o que aconteceu? A Poços de Caldas atraiu um turista da Baixada Fluminense, né, para Poços de Caldas, ou seja, nada contra o turista ali da Baixada Fluminense, mas é um turista que não é o perfil de turista que talvez Poços de Caldas precise, que consuma. A gente tinha tudo para ter o turista paulistano em Poços de Caldas, pela proximidade, pela qualidade das estradas de acesso. Poderia ter aquele turista que viaja. Eu acho que a gente tem que parar um pouco também com aquela comparação com o Campos do Jordão, né? Eu citei a questão da rede de hotéis, porque a rede de hotéis tem aqui, tem lá também. Mas eu acho que a gente precisa parar de comparar, mas a questão do turista, eu concordo com você, muito turista do Rio de Janeiro vem para Poços. Né? E aquele turista que para em frente ao hotel, eles descem com cada cooler gigantesco, nem a cerveja eles compram em Poços de Caldas. Já vem... já vem lá do Rio. Né? Então eu acho que, por exemplo, a Fazenda Irarema, hoje, na minha opinião, é o principal ponto turístico de Poços de Caldas. Usou das aves, né? Usou das aves. É o mais bem avaliado no TripAdvisor, né? Então talvez assim, os dois principais pontos turísticos não são da prefeitura. Públicos, né? E detalhe, a Fazenda Irarema, se não me engano, não é Poços, é São Sebastião da Grama. Né? Mas é que o acesso por Poços dele é mais fácil. Mas o melhor ponto turístico de Poços hoje não fica em Poços. Olha que curioso. Que é onde tem, inclusive, aquela capelinha, né? Projetada pelo Oscar Niemeyer, né? Isso. Que a Fazenda Irarema, ele tem aquele ponto ali também, que explora aquele turismo de gastronomia, né, o Rodrigo? E você? Que talvez a gente não consiga explorar mais aqui por conta dessa questão das pensões. E você já foi um domingo de manhã na Fazenda Irarema? Não. Cheio de turista. Cheio de gente bacana, gente aproveitando, gente feliz, contente, família, com cachorro, com gato. Turistas paulistas. Turistas paulistas. E gente de Poços de Caldas. Quer dizer... O pessoal vai para São Sebastião da Grama para ter um turismo bom. Ô Rodrigo, a gente falou agora há pouco aí do desenvolvimento econômico de Poços, dessa questão de geração de emprego, né? Do improviso, né? que pelo menos transparece, né, a gestão do Sérgio em relação a essa pasta. E também nos parece que a Secretaria de Turismo, ela também está atuando de uma forma improvisada. Por quê? Porque se escolheu realmente uma pessoa técnica, né, para ocupar o cargo de secretário de Turismo, que foi o Ricardo Fonseca, ele é turismólogo, ele foi presidente do Poços Convention Bureau. Esperava-se dele um desempenho muito melhor, né, por ser uma pessoa diretamente ligada ao turismo. Mas os anos, aí, os meses, né, vamos dizer assim, mostraram que a recíproca não foi verdadeira, ou seja, ele teve um desempenho muito aquém do esperado e foi substituído, talvez tardiamente, né, Rodrigo, pelo Ildeu Pereira, que também não é do ramo, né? A experiência do Ildeu ali é apresentação de programas de turismo, né? Mas talvez pode ser que seja até melhor do que o Ricardo, né? Mas de qualquer forma, eu penso assim, o Ildeu parece um improviso, né? Mas o Ildeu já conseguiu aprovar pelo menos o projeto em pouco tempo. Então já penso assim, bom, pelo menos já fez um que o turismólogo não conseguiu fazer. Exatamente, está aí quase desde o começo da gestão. Desde o começo da gestão. Vale ressaltar que o turismólogo foi uma indicação de um vereador do PSDB, que aparentemente já rompeu também com o prefeito, né? Que agora ele é independente. Ele é independente, o vereador, a gente pode falar, o Gustavo Bonafé, que eu penso que o pessoal fala muito do Bonafé. Eu mesmo no início, eu pegava muito no pé do Bonafé, já falei isso para ele pessoalmente uma vez. Falei assim, Bonafé, aquele teu discurso de boa e velha política, nova política e velha política não existe. O que existe é boa política e má política. Né? Ele até fez um meia-culpa na época,
falando assim, não, é verdade, eu me arrependo desse discurso e tudo mais. Mas pro Bonafé, sabe o que acontece? Qual é o problema do Bonafé? É muito difícil você ser um vereador de primeiro mandato num governo de situação. Num partido como o PSDB. Eu vejo muita gente falando assim, porque o Bonafé sumiu, o Bonafé é aquilo, mas é muito difícil. Quem vive política sabe que é muito difícil. Se fosse um prefeito do PT com o Bonafé no PSDB, ele ia dançar e ele ia pisar em cima. Mas para um vereador, o vereador da oposição sempre se sobressai. Só para respaldar essa tese que o Rodrigo está dizendo, a gente pode voltar ali na legislatura 2009-2012, né, que a vereadora Cissa foi eleita pela primeira vez pelo PSB, né, que era, na ocasião, um partido de oposição ao Paulinho Corominas, né, e ela teve um destaque. Tanto é que na eleição seguinte de 2012, ela teve 2.090 votos. Ela foi a 5ª vereadora mais votada, ela só não se elegeu por conta do coeficiente eleitoral, né? E agora ela voltou, teve aí 1.300 e poucos votos, eu não me lembro exatamente, mas está aí também se destacando, porque ela é uma das poucas vereadoras ali, ou vereadores, que cobram realmente o executivo. Porque né? fazem papel de oposição. A gente vê muitos erros, né? E o próprio vereador Gustavo Bonafé, a gente vamos fazer uma meia-culpa, né? Ele teve ali uma atuação que eu considero muito burocrática, né? No começo do mandato dele ali. E depois, que eu acho que a ficha caiu, ele percebeu como é que funciona ali os trâmites políticos ali da Prefeitura e Câmara Municipal, e depois ele também se auto-intitulou em um vereador independente, né? Ele melhorou o desempenho dele, né? Ele tá sendo, assim, eu acho que mais atuante, ele está cobrando, né, o que tem que cobrar, ele está votando a favor do que tem que votar a favor, mas também cobrando o que tem que cobrar. Mas é aquilo que eu falei, é muito difícil você ser vereador, o trabalho que ele fazia antes de ser eleito, é muito difícil. É muito complicado. Essa ficha dele... Aquela questão do economizamos tantos... 30 centavos do cafezinho. Mas ele custou 11 mil por mês, então assim... Não foi uma economia, não, né? O custo-benefício Exatamente. ainda não se paga, mas eu tenho a impressão, Rodrigo, que eu acho que a ficha dele caiu realmente na votação da nova mesa diretora, Sim. né? Aí eu acho que ele viu quem era quem, né? E resolveu aí adotar uma postura... mas independente, até se especula que talvez ele até não se candidate, né? Existe uma conversa. Agora, a indicação, voltando, porque a gente entrou no Bonafé, né? Porque foi uma indicação, o Ricardo foi uma indicação dele, né? E eu acho que uma indicação correta até, porque a primeira coisa que a gente pensou, isso é legal. Certo, né? Eu acho até que de todo o secretariado do SERT foi o que mais a gente já chamou a atenção na época do anúncio. Né? Nossa, o Ricardo, turismólogo, um cara que vai, mas foi a grande decepção. Foi a grande decepção. Eu acho que a gente tem o grande cara da administração, que é o Thiago Biagioni, que faz um trabalho que aparece bastante, que mostra resultado, né? Mas ao mesmo tempo... Mas não pode ser o carro-chefe de uma administração, né? Não pode. É o que você falou. A gente volta à questão aí da reforma de pracinhas, né? Ou seja, reforma de praça, manutenção de bairros, aí não pode ser o carro-chefe, né? Mas me parece, ainda só para completar essa questão do turismo, que o Sérgio demorou, né, para tomar uma atitude em relação a isso, né? Você concorda? Concordo, muito tardio, né? Não é porque você substitui alguém que você errou, você demonstra um erro seu, né? E ao mesmo tempo foi uma mudança, que colocou o dono no turismo, um cara que em pouco tempo conseguiu já, mas colocou um cara que já não deu certo no turismo e colocou na cultura. E aí? Isso não dá para entender, né? Continua sendo uma indicação política? Não sei, é difícil. Aí já passa a ser político, né? Porque na questão... Não é mais técnico. Não é, ele é turismólogo, né? Ele não é gestor cultural, né? Ele não tem, talvez, essa qualificação. Talvez aí ele consiga, como grande feito aí da gestão dele na cultura, a gravação da Turma da Mônica, né? A gravação do filme da Turma da Mônica, mas que também a gente sabe que tem prazo de validade. Eu já faria uma Poços Film Commission, já criaria um grupo de pessoas para trazer outras produções para Poços. Por exemplo, várias coisas que poderiam ser criadas, né? Até mesmo junto com a parceria com a Secretaria de Comunicação, que hoje também não existe, a gente sabe, os trabalhos da Prefeitura são muito mal divulgados, a gente também sabe disso. Não é porque eu acho desnecessária essa questão do não vamos ter secretário de comunicação. É uma economia porca, porque depois você não consegue... É um erro que o Heloísio já cometeu. Já cometeu, né? E que o Sérgio cometeu novamente. Não é a folha do secretário de comunicação que vai salvar a Prefeitura, né? Então eu penso dessa forma. Ô, Rodrigo, para a gente encerrar aqui nossa entrevista, eu vou fazer uma última pergunta. Você acha que as coisas aqui em Poços, no poder público, né, principalmente, elas não estão caminhando por conta da burocracia ou da falta de capacidade dos gestores? Falta de capacidade dos gestores. Eu acho... Eu quero fechar só falando uma questão importante para quem está assistindo a gente. Foi divulgada uma foto
na semana passada, de um encontro justamente com a nomeação da Maria Helena Braga na casa de um ex-prefeito, que eu gosto muito, que é o Luiz Antônio Batista, e com algumas pessoas nesse grupo. Mas se você for analisar essa foto, ela diz muito, porque são as mesmas pessoas que comandam a cidade desde o início da década de 90. Você acha que o Luiz Antônio sairia candidato a prefeito? Uma terceira tentativa, né? Que ele ganhou uma, perdeu a segunda. Não sei. Eu acho que não. Eu acho que ele não entraria numa dessa novamente. Embora tenha gente aí nos bastidores falando e tal, não, ele vai sair e tal, mas eu acho que não. O Luiz Antônio seria como a Maria Helena Braga, uma opção segura, vamos dizer assim, né? Aquilo que eu falei, eu acho que o Luiz Antônio foi um bom prefeito, eu gosto do legado do Luiz Antônio. Eu acho que em questão de legado foi o último prefeito a deixar algum legado para a cidade. Na sequência a gente teve né? Eu acho que a época de ouro, digamos assim, de Poços de Caldas. As vacas gordas. As vacas gordas terminam ali, aí depois vem uma queda. Mas o Navarro ainda aproveitou um pouquinho das vacas gordas, né, Rodrigo? Porque ele pegou e implementou vários projetos federais aqui em Poços, né? Sim. SAMU, Restaurante Popular, né? Minha Casa Minha Vida, e teve algumas ações. O primeiro mandato do Navarro foi muito bom, né? O segundo já não teve tanta coisa boa. E olha para você ver que ele pegou a bonança do governo do PT, né? E sendo um prefeito do DEM, né? Do Democratas. Democratas. Né? Depois PV, né? Na metade do caminho. Mas se você pega aquela foto, ela diz muito, porque são sempre os mesmos, salvo acho que 2 exceções, o Paulo Tadeu e o Heloísio, que fugiram desse grupo. Então é algo que o eleitor tem que pensar também, né? Eu não sou a favor desse discurso do novo, não, a gente tem que eleger uma pessoa nova. O próprio Partido Novo, agora vem o Coronel Frederico, mas eu acho que tem que se pensar realmente se resgatar sempre o passado é bom para o futuro. Eu acho que tem que ter essa discussão, né? Eu acho que a gente sabia, quando o Sérgio estava ganhando a eleição, a gente sabia quem é que ia voltar. Todo mundo sabia quem é que ia voltar, né? Eu acho que naquela foto só faltou o Moscone. Para completar o pacote. Só faltou o Moscone naquela foto. Só faltou o Moscone. Talvez ele tivesse outro compromisso. Não, eu acho que foi ele que bateu a foto. Pode ser. Rodrigo, muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Eu conto com você em outras ocasiões. Também a gente depois vai reagendar aí uma entrevista com o Gilbert, né, o prefeito lá de Machado, né? Agradeço muito a você pela presença. Na sequência, eu e o Albert Mareca, né, às 8 da noite, vamos apresentar mais uma edição do Pautano. A gente vai repercutir as notinhas de bastidores do Pautano, que a gente publica todo dia no Jornal da Cidade, e também as notícias do Jornal da Cidade nos últimos 2 dias, final de semana e edição de hoje, terça-feira. Semana que vem a gente está de volta aqui na nossa página, 7h30 da noite, com mais um JC Entrevista. Até lá!